É na infância que o ser humano aprende a interagir. A troca de experiências ajuda a formar pessoas mais decididas, preparadas para o futuro. É onde o ser humano descobre o mundo que o cerca, novidades, descobertas que ficam na memória. Mas nem sempre é possível aproveitar tudo o que a infância oferece. Muitas crianças vivem em um mundo particular, isoladas em si mesmas. Nasceram com autismo. Ian tem apenas 10 anos de idade, foi diagnosticado com autismo aos 5. A doença se caracterizou pela falta de habilidade para interagir, dificuldades no domínio da linguagem e padrão de comportamento repetitivo. Ele não falava palavras completas, só palavras pela metade. Ele não gostava de brincar com outras crianças, era sempre só. No Brasil, o autismo atinge quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas. São quase 70 milhões de casos. Em média, são registrados para cada grupo de 10 mil pessoas 2 casos. As crianças do sexo masculino são as mais afetadas, de 3 a 4 vezes mais que as meninas. Ian foi diagnosticado com autismo moderado. Ele tem dificuldades na fala, mas aceita o contato físico. É hoje uma criança mais tranquila, fascinado pela tecnologia. Antes eu não entendia nada. Hoje eu já me lido mais um pouco com uma facilidade, porque quem frequenta a AMA já sabe bem como cuidar do seu filho, mas se não entender, fica difícil, porque antes eu não sabia, né? Os sintomas do autismo podem aparecer logo nos primeiros meses de vida e se tornam mais aparentes quando a criança completa 3 anos. É quando o portador da síndrome começa a se isolar, não estabelece contato visual com as pessoas nem com o ambiente e há a ausência de contato interpessoal. O autismo é uma doença crônica, mas há esquemas de tratamento que melhoram a vida das crianças. Na AMA, Ian renasceu. A AMA ensinou ele a se comportar. Hoje ele já sabe o alfabeto inteiro, já sabe escrever o nome dele, já fala palavras como mãe, pai, como você está, tá tudo bem. A AMA ela funciona também com uma parte educacional, dando um reforço às crianças, aos adolescentes, até adultos que frequentam aqui a AMA. Devem estar chegando por aqui por volta de 8 horas, a maioria frequenta também a escola regular, mas encontra aqui um atendimento especializado justamente por conta da síndrome, o autismo. Nós vamos conversar com a Rosália, que é diretora aqui da AMA, eu também estou aqui ao lado do psiquiatra Rubens Lima, que pode nos ajudar a entender um pouco mais o que é o autismo. A AMA, eu comecei falando que é um reforço também escolar, mas é muito mais do que isso, né, Rosália? Que tipo de atendimento vocês prestam aqui às famílias? Bom dia. Bom dia. Realmente, a AMA é um espaço onde nós chamamos de espaço do autista, do Piauí, né? Nós procuramos dar todo o apoio, todo o suporte necessário para as famílias, para que elas possam ajudar essa criança que vem com tantas dificuldades de comportamento, de relacionamento, e ela necessita de orientação. Então nós oferecemos aqui todo esse apoio necessário com uma equipe multiprofissional e multidisciplinar. Multiprofissional, multidisciplinar, são psicólogos, são fonoaudiólogos, e que dificuldades também vocês enfrentam aqui, porque vocês têm um apoio também do Estado, o espaço é cedido, mas vivem também muito do voluntariado, não é isso? Sim, inclusive nós temos hoje na AMA trabalhando 5 fonoaudiólogos, todas são voluntárias. A AMA ainda não tem esse profissional contratado pela própria instituição ou pago pelo Estado. Mas nós temos outros profissionais que são pagos pelo Estado, professores, psicopedagogos, educadores físicos, pedagogos e fisioterapeutas, e temos também uma psicóloga, todos são pagos pelo Estado, pela Secretaria Estadual de Educação. Então a gente trabalha em conjunto. Temos também o serviço social, que é muito importante, que traz orientações com relação aos direitos dessas famílias. A maioria das mães não podem trabalhar, elas necessitam de apoio financeiro, onde recebem o BPC, que vem ajudar na questão da medicação, da alimentação, e em todo o seu desenvolvimento é necessário esse apoio, esse acompanhamento direto da família. Então a AMA ela trabalha junto ao serviço social também trazendo essas orientações que são necessárias
para que as famílias possam ter uma vida cada vez melhor com seus filhos autistas. Vamos conversar também então com o psiquiatra Rubens Lima, que pode trazer mais informações. Na reportagem nós vimos já alguns sinais de que o autista dá a dificuldade de interação, de comunicação, né? Própria dificuldade na fala também. Que outros sinais, doutor, podem levar a família a perceber que essa criança tem autismo? Bom dia. Bom dia. Hoje em dia a gente procura saber, logo de início, principalmente nos primeiros meses de vida, já existem alguns sinais que são apontados e é importante que as mães, principalmente os pais de maneira geral, procurem observar na criança que a criança normalmente tem um comportamento diferente. Normalmente elas apresentam dificuldades, principalmente na interação, e como também logo após o primeiro ano de vida, uma dificuldade com relação à linguagem e todo o processo cognitivo é comprometido. A gente tem que dizer também o seguinte: hoje o transtorno autista, a gente considera ele como um espectro, né? Que vai desde um grau mais leve, moderado, até um grau mais severo, onde há um comprometimento muito maior, em que a criança, por exemplo, não tem nenhuma possibilidade, às vezes, até de se comunicar, de interagir, de falar. Quer dizer, os movimentos estereotipados de uma forma, são movimentos repetitivos, sem nenhum significado. O ato de brincar da criança também é diferente. Então, são muitas coisas que são observáveis no processo do diagnóstico autista, e que hoje, quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar e colocar essa criança em atividade, principalmente em centros como a AMA, ela vai ter uma vida melhor e vai ter um grau de independência melhor, que é, na verdade, o tratamento que a gente tem que fazer com relação a essas crianças. Porque quanto mais a criança se tornar independente, poder trabalhar todos esses fatores que eu coloquei anteriormente, para que a criança se torne uma pessoa que seja mais sociável, que tenha mais interação principalmente, inicialmente com os familiares, depois com outras crianças, é importante para ela, porque à medida que isso acontece, a gente vai podendo colocar essa criança com a vida em sociedade. E nesse caso é necessário também um acompanhamento para as famílias, para os pais, para que aprendam a lidar com essa criança e possam proporcionar a ela uma vida mais próxima do normal. Eu sempre considerei isso, porque, por exemplo, no meu consultório especialmente, a gente tem sempre, eu peço, porque normalmente quem leva a criança ao médico são as mães. E eu sempre peço que o comparecimento do pai também, porque, e principalmente de outros familiares, porque todo e qualquer distúrbio dessa ordem, principalmente com relação à criança, compromete todo o ambiente familiar. E principalmente a mãe, que tem um contato maior e mais próximo com aquela criança. Inclusive, eu tenho uma preocupação muito especial com as mães, porque em alguns casos há um comprometimento também do ponto de vista emocional da mãe. E então, muitas vezes é necessário também a gente fazer um acompanhamento junto às mães, para que elas possam, de uma maneira melhor, lidar com essa criança. Mas é importante que toda a família se comprometa, que quanto mais a família se compromete, melhor é para a criança. Muito obrigada, então, doutor Rubens Lima, também a Rosália Oliveira, pelas informações. Vale lembrar, Nádia, ela estava falando que aqui há muitas dificuldades, por exemplo, muitas mães estão deixando de vir porque a AMA não dispõe de um transporte, essas mães não têm como trazer os filhos de ônibus. Então, quem puder ajudar, vamos divulgar então, telefone para contato aqui da AMA. É o 3216-3385, repetindo, 3216-3385. Há também uma conta bancária pela qual as pessoas podem ajudar. Agência 1637, dígito 3, é do Banco do Brasil, conta corrente 46678, dígito 6. Nádia. Obrigada, Gorete, pelas informações.